medo nunca vai passar. Você pode orar para que você não tenha medo até que fique roxo. E isso não vai acontecer. O medo é um espírito maligno que tenta nos impedir de progredir e seguir em frente. E a variedade de medos é simplesmente surpreendente, as coisas que as pessoas têm medo, mas há alguns medos que são praticamente genéricos, que parecem afetar quase todos nós. E hoje vamos falar sobre o medo de cometer erros, ou o medo de estar errado, o medo de perder-se de Deus, ou o medo do fracasso. Isso também é uma coisa muito grande, porque muitas pessoas vivem nessa área cinzenta de nunca tomar decisões e sabe, mesmo quando você toma a decisão de não decidir, ainda está tomando uma decisão. E Deus quer que nós sejamos decisivos, Ele quer que nós oremos, que queiramos ouvir dEle, fazer um esforço espiritual para ouvi-lo e esperar nele, mas Deus não vai fazer tudo por nós e tomar todas as decisões por nós. Ele nos dá sabedoria, nos dá paz, Ele nos dá... Agora ouça o que vou dizer, nos dá bom senso. Quero dizer, se falta alguma coisa em nossa sociedade hoje, é o bom senso. É isso mesmo? Você fez o quê? E realmente pensou que isso ia funcionar? Alô? Você achou que se gastasse mais dinheiro do que ganha, você não estaria em apuros? Como pôde pensar que se envolvendo com o marido de outra pessoa iria funcionar e te trazer paz? É como, hello, tem alguém em casa hoje? Sabe? E nós precisamos começar a tomar melhores decisões para as nossas vidas, porque nós colhemos o que plantamos. E não só colhemos o fruto das nossas decisões, mas as pessoas que estão envolvidas em nossas vidas conosco colhem o fruto das nossas decisões. Todos os nossos filhos, em um momento ou outro, nos disseram, e a maioria deles mais de uma vez: mamãe e papai, nós apreciamos as escolhas que vocês fizeram na vida, porque agora nós estamos colhendo o benefício dessas escolhas. Coloco diante de ti a vida e a morte, escolha a vida para que você e seus descendentes possam viver. A sua decisão de estar aqui hoje afetará sua família. Não é só sobre você, mas afetará a sua família, porque você certamente se comportará mais como Cristo. Eles verão isso, e isto será um grande testemunho para eles. Saber que uma mudança no comportamento dos pais pode determinar se o filho vai ou não seguir a Deus. Não é só uma questão de pregar para eles e dizer o que fazer, nós temos que mostrar-lhes como fazer. E então, honestamente, eu acho que às vezes nós estamos tão acostumados a deixar o medo nos governar que nós nem entendemos que isso é o que está acontecendo. E sabe, não é porque você tem medo que isso significa que não pode fazer o que Deus está te pedindo para fazer. Hello? Temos que aprender a enfrentar o medo. O maior erro que podemos cometer é sempre ter medo de cometer erros. Você me ouviu? O maior erro que nós podemos cometer é sempre ter medo de cometer algum erro. E no que esse medo do fracasso está enraizado? Está enraizado na insegurança. Precisamos estar sempre certos para nos sentirmos bem. Achamos que estar certos o tempo todo é o que nos dá uma ótima reputação com as pessoas. Se eu estiver sempre certo e não cometer erros, então eu vou impressionar as pessoas. E nenhum de nós é realmente livre até que estejamos livres da necessidade de impressionar as pessoas. Até que você seja livre para viver a sua vida e não ter que se preocupar excessivamente com o que os outros pensam de cada decisão que você toma. Como eu disse ontem, só um tolo não gostaria que as pessoas gostassem dele, queremos que as pessoas gostem de nós. Devemos querer agradar as pessoas, mas não ao custo de desagradar a Deus, ou de negar o nosso próprio destino. A insegurança é um problema psicológico de proporções epidêmicas. Há tantas pessoas inseguras no mundo e tantas que não têm confiança, estão todas se esbarrando e criando problemas umas para as outras.
Sabe, se eu sou insegura e você vai estar em um relacionamento comigo, então vai ser seu trabalho me fazer sentir bem comigo mesma o tempo todo. E não vai demorar, isso vai te desgastar completamente. Se estou em um relacionamento com alguém que é inseguro e temeroso, tenho que sempre pisar em ovos para ter certeza de que estou falando a coisa certa e não falar a coisa errada, não olhar para eles da maneira errada, me certificar de elogiá-los por cada coisinha que eles fizerem, e logo sinto que todo o meu tempo está sendo tomado para manter essa pessoa insegura feliz. Vamos, quantos tapinhas nas costas você precisa todos os dias? Com elogios e palmas para se sentir bem consigo mesmo. Todos precisamos ser encorajados, mas nós não precisamos ansiar por isso, não precisamos ter isso para passar o nosso dia. Eu aprendi que quando eu sinto que preciso ser encorajada, eu ficava com raiva do Dave se ele não me encorajasse. E eu não faço isso mais. Agora vou para Deus e peço a Ele para me encorajar. E, honestamente, sabe, não é aquela coisa sobrenatural. Orei, eu me sinto encorajada. Deus vai trabalhar através de alguém. E Ele pode trabalhar através do Dave. Mas, se eu tentar forçar para isso acontecer, então o Dave se sentirá manipulado e controlado e logo se ressentirá de mim? Vamos, tem alguém em casa hoje? Mas se eu for para Deus, Ele colocará isso no seu coração, então algo real sairá do espírito dele. E as coisas começam a mudar. Você tem que ter cuidado se está sempre ficando com raiva dos outros porque não estão fazendo você se sentir bem. E você diz, bem, as pessoas não deveriam me encorajar? Sim, mas eu estou te dizendo, você tem que ir para Deus. Deus é insultado quando nós o ignoramos e tentamos fazer com que as pessoas nos deem o que Ele quer que nós recebamos dele. Deus quer que nossa segurança esteja nele e somente nele e em mais ninguém. Então, Filipenses 3, verso 3, pois nós, cristãos, somos a verdadeira circuncisão. Nós que adoramos a Deus em espírito e pelo Espírito de Deus. E exultamos e glorificamos e nos gloriamos em Jesus Cristo. Agora aqui o que ele está dizendo é que o nosso mérito e valor estão totalmente em Cristo. Veja, nós temos que entender que nós somos o que eu chamo de tudo e nada. Nós somos tudo em Cristo e nada sem Ele. E não colocamos a nossa confiança ou a dependência do que somos na carne e nos privilégios externos e vantagens físicas e aparências externas. Uau! Sabe, poderíamos ficar aqui o dia inteiro sem fazer absolutamente mais nada. Quanta confiança nós colocamos ou não na nossa aparência. Oh, meu Deus, eu ganhei 300 gramas. Acho que não vou sair de casa hoje. Eu estou com uma espinha e todo mundo vai ver isso. Aí colocamos um quilo de maquiagem nela e agora sim todo mundo vai ver. Estamos muito presos a nós mesmos. Sabe, é uma coisa nova acontecendo hoje que eu só descobri há cerca de 6 semanas atrás. Os selfies. E são, eu acho que estou atrasada, veja, todo mundo já sabe, mas há 6 semanas eu nem sabia o que era isso. Eu estava falando com uma amiga e ela me disse, Joyce, eu tenho 450 milhões de selfies, eu posto todos os dias. Agora, uma selfie é quando você se senta e tira fotos de si mesmo e posta no Facebook. Tem fotos de você comendo. Eu disse, estou confusa, passei os últimos 37 anos tentando morrer para mim mesma. Eu tenho feito algo errado? Agora, parece que em nossa sociedade hoje é tudo sobre si mesmo novamente. Agora,
Não jogue pedras em mim, eu entendo que é uma coisa de redes sociais, mas, sabe, existe algo por trás de algumas dessas coisas também. Que eu acho que é todo mundo lá fora querendo ver o que eu estou fazendo o dia inteiro, sabe? Eles se importam. E temos que ser muito confiantes, muito cuidadosos nesta sociedade orientada pela mídia, para que não fiquemos muito envolvidos em checar o nosso Facebook a cada 5 minutos para ver quantas curtidas nós tivemos. É melhor ter cuidado se você posta uma foto e depois de 5 minutos fica querendo ver quantas pessoas deram like, ou se as pessoas não gostaram, você fica chateado o dia todo, se sentindo inseguro. Vamos lá, quantos sabem que isso está se tornando um problema entre as pessoas? Está mesmo? Então eu vou falar a verdade. Obviamente nós temos Facebook no ministério. Eu não saberia te dizer quantas pessoas dão like em mim ou não diariamente, eu não saberia te dizer, a menos que alguém me conte no escritório, eu não sei te dizer realmente quantas pessoas temos, eu não vou entrar nisso, sabe? Porque eu não quero deixar que o meu valor e mérito sejam amarrados nisso. Eu sei que sou filha de Deus, e eu sei que Ele pode fazer qualquer um gostar de mim se Ele quiser, mas eu não posso fazer ninguém gostar de mim. Amém? E todas as minhas fotos que você vê por aí, não fui eu que tirei. Como eu disse, sabe, não fique bravo comigo. Bem, não vejo nada de errado nisso, estou gostando, estou me divertindo. Bem, tudo que eu estou te pedindo para fazer é apenas cavar um pouco mais fundo. Tenha toda a diversão que quiser. Agora, se você não baseia seu valor e mérito nisso, se você posta todas essas fotos na internet e sabe que não é baseada em orgulho, se você souber disso e seu coração estiver bem com Deus, faça uploads o dia todo. Mas o meu trabalho como professora da palavra e ministra do Deus vivo é ajudar as pessoas a chegar diante dele humildemente, confiantemente, sabendo quem elas são em Cristo e assim não ficar presas a tudo aquilo que sempre está indo e vindo, porque nem tudo que está acontecendo lá fora é de Deus. Então, Paulo propositalmente disse: eu não coloquei nenhuma confiança, nenhuma dependência no que eu sou na carne, nem em privilégios externos. De que bairro foi que eu vim, qual é o nível de formação que eu tenho, a escola que estudei, que posição eu tenho no trabalho, que título eu tenho no trabalho. Não importa se você é um coveiro ou um médico. A única coisa que importa é se você está em Cristo. Isso é tudo que importa. Amém? Então Paulo faz um longo discurso aqui, que eu não vou ler, mas o capítulo 3 de Filipenses é um capítulo maravilhoso, sabe? Da Bíblia, que vale a pena você ler. Por favor, leiam. E recebam uma revelação profunda. Paulo passa por aqui e ele fala sobre todos os privilégios que ele tinha. Privilégios carnais. Ele era bem formado, fariseu dos fariseus, sabe? Quero dizer, era nata de toda aquela cultura. Era respeitado, era bem visto. E ele disse: eu considero tudo como lixo, esterco, comparado ao privilégio de conhecê-lo como meu Senhor e Salvador. E ele disse: o que eu quero é ser conhecido e encontrado nele, não tendo nenhuma justiça em mim, mas somente aquela justiça que, sabe, a única reputação que realmente precisamos é a que Deus nos dá. Deus pode cuidar da sua reputação sem que você deixe as pessoas te controlar e sem que você viva debaixo da tirania de constantemente ter medo de que você não vai sempre fazer tudo certo. Por que não vai? Eu também não. E é claro, uma das melhores coisas que Paulo disse, verso 10, pois o meu propósito determinado é conhecê-lo. Uau! E o poder de sua ressurreição, que me levanta de dentre os mortos, mesmo enquanto ainda estou neste corpo. Há tanta riqueza nesses versos das Escrituras. Sabe como é libertador não precisar de todas estas coisas mais?
Aquele que o Filho libertou realmente é livre. Agora, ser inseguro significa ser instável, incerto, sem nenhuma confiança, tímido, insano e indeciso. E muito dessa indecisão, desse medo de cometer erros, medo de dar um passo, vem daqueles medos que nós temos com respeito a nós mesmos. Eles vêm de se olhar demais para si mesmo e para os seus próprios defeitos e incapacidades, em vez de olhar para aquele que ama você e que chamou você e prometeu estar sempre com você. Deixe-me dizer, você pode fazer coisas inacreditavelmente incríveis se você apenas seguir a Deus. Basta segui-lo. Agora vamos olhar Números capítulo 13, começando no verso 27. Comecei falando que estas são escrituras muito familiares, mas honestamente elas só são familiares para as pessoas que as ouviram. Eu tenho que ter em mente que entre essa audiência, as pessoas assistindo pela TV, tem milhares de pessoas que nunca ouviram nada parecido com o que estamos falando e que estão andando na escuridão e é nosso trabalho levar a luz. Então, Números 13, verso 27. E disseram a Moisés, viemos da terra para a qual você nos enviou e certamente ela flui leite e mel e aqui está o fruto. Mas as pessoas que habitam lá são fortes, as cidades são fortificadas e muito grandes, e além disso, lá vimos os filhos de Anak, de grande estatura e coragem. Amaleque habita na terra do sul, o Negueb, e os heteus, os jebuseus, os amorreus, eles habitam nas colinas, os cananeus. Sempre gosto de dizer que todos temos nossos próprios Deus. Deus, eu sei o que a sua palavra diz, mas... E aos cananeus, os jebuseus, os fariseus, os heveus e... Sabe, as dores nas costas Zeus, e os chefes mal-humorados Zeus, e as casinhas Zeus, e os não casados Zeus, e os sem dinheiro Zeus. E eu sei o que você disse, mas Deus, eu olho em volta e vejo todos esses gigantes. Nós não devemos ter medo de gigantes, deveríamos ser assassinos de gigantes. Pare de agir como se tudo fosse maior do que você. Você é mais do que qualquer coisa que vem contra você com Deus do seu lado. Bem, mas eu tenho tanto medo. A única maneira de superar isso é tendo alguma experiência com Deus. Você tem que sair do barco. E se eu afundar? Bem, se você afundar, você vai ser pego, voltar para o barco, se enxugar e tentar de novo. Verso 30. 2 homens corajosos, Caleb, acalmou o povo diante de Moisés e disse, vamos subir de uma vez e possuir a terra, porque somos capazes. Eu amo esse tipo de espírito. Mas os outros disseram, não somos capazes de ir contra aquele povo, porque eles são mais fortes do que nós. E então levaram os israelitas um relatório maligno sobre a terra que tinham explorado, dizendo, a terra que fomos espionar é uma terra que devora os seus habitantes, e todas as pessoas que vimos lá são de grande estatura, e agora vem. E lá vimos os nefilins ou gigantes, os filhos de Anak, que vêm dos gigantes, e nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim nós éramos aos olhos deles. Sabe, eles não se recusaram a ir contra os gigantes, porque os gigantes eram grandes. Era pela maneira como eles se viam, eles não estavam vendo os gigantes, era a maneira como eles se viam. O que você pensa de você? Você gosta de você? Você tem um bom relacionamento com você? Eu ensinei há algumas semanas sobre a solidão, eu disse, sabe, há muitas pessoas solitárias no mundo, mas a verdade é que se você gosta de estar consigo mesmo, você não ficará sozinho. Se você não tem ninguém para ir às compras, vá com você. Se você não tem ninguém com quem comer, coma com você.
É bem provável que você seja uma das melhores pessoas que já conheceu na vida, só não descobriu ainda. Eu me dou muito bem comigo mesma, eu não discuto comigo mesma. Tudo que eu quero fazer, eu digo, eu topo. Não deixe o medo te impedir de viver a vida que Deus pretende que você tenha. Deus fica muito entusiasmado com pessoas ousadas e determinadas a andar pela fé e ter o melhor dele em suas vidas. O medo nunca vai passar. Você pode orar para que você não tenha medo até que fique roxo e isso não vai acontecer. O medo é um espírito maligno que tenta nos impedir de progredir e seguir em frente. E a variedade de medos é simplesmente surpreendente, as coisas que as pessoas têm medo, mas há alguns medos que são praticamente genéricos, que parecem afetar quase todos nós. E hoje vamos falar sobre o medo de cometer erros, ou o medo de estar errado, o medo de perder-se de Deus, ou o medo do fracasso. Isso também é uma coisa muito grande, porque muitas pessoas vivem nessa área cinzenta de nunca tomar decisões e sabe, mesmo quando você toma a decisão de não decidir, ainda está tomando uma decisão. E Deus quer que nós sejamos decisivos, Ele quer que nós oremos, que queiramos ouvir dEle, fazer um esforço espiritual para ouvi-lo e esperar nele, mas Deus não vai fazer tudo por nós e tomar todas as decisões por nós. Ele nos dá sabedoria, nos dá paz, Ele nos dá... Agora ouça o que vou dizer, nos dá bom senso. Quero dizer, se falta alguma coisa em nossa sociedade hoje, é o bom senso. É isso mesmo? Você fez o quê? E realmente pensou que isso ia funcionar? Alô? Você achou que se gastasse mais dinheiro do que ganha, você não estaria em apuros? Como pôde pensar que se envolvendo com o marido de outra pessoa iria funcionar e te trazer paz? É como, hello, tem alguém em casa hoje? Sabe? E nós precisamos começar a tomar melhores decisões para as nossas vidas, porque nós colhemos o que plantamos. E não só colhemos o fruto das nossas decisões, mas as pessoas que estão envolvidas em nossas vidas conosco colhem o fruto das nossas decisões. Todos os nossos filhos, em um momento ou outro, nos disseram, e a maioria deles mais de uma vez: mamãe e papai, nós apreciamos as escolhas que vocês fizeram na vida, porque agora nós estamos colhendo o benefício dessas escolhas. Coloco diante de ti a vida e a morte, escolha a vida para que você e seus descendentes possam viver. A sua decisão de estar aqui hoje afetará sua família. Não é só sobre você, mas afetará a sua família, porque você certamente se comportará mais como Cristo. Eles verão isso, e isto será um grande testemunho para eles. Saber que uma mudança no comportamento dos pais pode determinar se o filho vai ou não seguir a Deus. Não é só uma questão de pregar para eles e dizer o que fazer, nós temos que mostrar-lhes como fazer. E então, honestamente, eu acho que às vezes nós estamos tão acostumados a deixar o medo nos governar que nós nem entendemos que isso é o que está acontecendo. E sabe, não é porque você tem medo que isso significa que não pode fazer o que Deus está te pedindo para fazer. Hello? Temos que aprender a enfrentar o medo. O maior erro que podemos cometer é sempre ter medo de cometer erros. Você me ouviu? O maior erro que nós podemos cometer é sempre ter medo de cometer algum erro. E no que esse medo do fracasso está enraizado? Está enraizado na insegurança. Precisamos estar sempre certos para nos sentirmos bem. Achamos que estar certos o tempo todo é o que nos dá uma ótima reputação com as pessoas. Se eu estiver sempre certo e não cometer erros, então eu vou impressionar as pessoas. E nenhum de nós é realmente livre até que estejamos livres da necessidade de impressionar as pessoas. Até que você seja livre para viver a sua vida e não ter que
se preocupar excessivamente com o que os outros pensam de cada decisão que você toma? Como eu disse ontem, só um tolo não gostaria que as pessoas gostassem dele, queremos que as pessoas gostem de nós? Devemos querer agradar as pessoas, mas não ao custo de desagradar a Deus? Ou de negar o nosso próprio destino? A insegurança é um problema psicológico de proporções epidêmicas. Há tantas pessoas inseguras no mundo e tantas que não têm confiança, estão todas se esbarrando e criando problemas umas para as outras. Sabe, se eu sou insegura e você vai estar em um relacionamento comigo, então vai ser seu trabalho me fazer sentir bem comigo mesma o tempo todo. E não vai demorar, isso vai te desgastar completamente. Se estou em um relacionamento com alguém que é inseguro e temeroso, tenho que sempre pisar em ovos para ter certeza de que estou falando a coisa certa e não falar a coisa errada, não olhar para eles da maneira errada, me certificar de elogiá-los por cada coisinha que eles fizerem. E logo sinto que todo o meu tempo está sendo tomado para manter essa pessoa insegura feliz. Vamos, quantos tapinhas nas costas você precisa todos os dias? Com elogios e palmas para se sentir bem consigo mesmo. Todos precisamos ser encorajados, mas nós não precisamos ansiar por isso, não precisamos ter isso para passar o nosso dia. Eu aprendi que quando eu sinto que preciso ser encorajada, eu ficava com raiva do Dave se ele não me encorajasse. E eu não faço isso mais. Agora vou para Deus e peço a Ele para me encorajar. E, honestamente, sabe, não é aquela coisa sobrenatural. Orei, eu me sinto encorajada. Deus vai trabalhar através de alguém. E Ele pode trabalhar através do Dave. Mas, se eu tentar forçar para isso acontecer, então o Dave se sentirá manipulado e controlado e logo se ressentirá de mim? Vamos, tem alguém em casa hoje? Mas se eu for para Deus, Ele colocará isso no seu coração, e então algo real sairá do espírito dele. E as coisas começam a mudar. Você tem que ter cuidado se está sempre ficando com raiva dos outros porque não estão fazendo você se sentir bem. E você diz, bem, as pessoas não deveriam me encorajar? Sim, mas eu estou te dizendo, você tem que ir para Deus. Deus é insultado quando nós o ignoramos e tentamos fazer com que as pessoas nos deem o que Ele quer que nós recebamos dele. Deus quer que nossa segurança esteja nele e somente nele e em mais ninguém. Então, Filipenses 3, verso 3, pois nós, cristãos, somos a verdadeira circuncisão. Nós que adoramos a Deus em espírito e pelo Espírito de Deus. E exultamos e glorificamos e nos gloriamos em Jesus Cristo. Agora aqui o que ele está dizendo é que o nosso mérito e valor estão totalmente em Cristo. Veja, nós temos que entender que nós somos o que eu chamo de tudo e nada. Nós somos tudo em Cristo e nada sem Ele. E não colocamos a nossa confiança ou a dependência do que somos na carne e nos privilégios externos e vantagens físicas e aparências externas. Uau! Sabe, poderíamos ficar aqui o dia inteiro sem fazer absolutamente mais nada. Quanta confiança nós colocamos ou não na nossa aparência. Oh, meu Deus, eu ganhei 300 gramas. Acho que não vou sair de casa hoje. Eu estou com uma espinha e todo mundo vai ver isso. Aí colocamos 1 quilo de maquiagem nela e agora sim todo mundo vai ver. Estamos muito presos a nós mesmos. Sabe, é uma coisa nova acontecendo hoje que eu só descobri há cerca de 6 semanas atrás. Os selfies. E são, eu acho que estou atrasada, veja, todo mundo já sabe, mas há 6 semanas eu nem sabia o que era isso. Eu estava falando com uma amiga e ela me disse, Joyce, eu tenho 450 milhões de selfies, eu posto todos os dias.
Agora, uma selfie é quando você se senta e tira fotos de si mesmo e posta no Facebook. Tem fotos de você comendo. Eu disse, estou confusa, passei os últimos 37 anos tentando morrer para mim mesma. Eu tenho feito algo errado? Agora, parece que em nossa sociedade hoje é tudo sobre si mesmo novamente. Agora, não jogue pedras em mim, eu entendo que é uma coisa de redes sociais, mas, sabe, existe algo por trás de algumas dessas coisas também. Que eu acho que é todo mundo lá fora querendo ver o que eu estou fazendo o dia inteiro, sabe? Eles se importam. E temos que ser muito confiantes, muito cuidadosos nesta sociedade orientada pela mídia, para que não fiquemos muito envolvidos em checar o nosso Facebook a cada 5 minutos para ver quantas curtidas nós tivemos. É melhor ter cuidado se você posta uma foto e depois de 5 minutos fica querendo ver quantas pessoas deram like, ou se as pessoas não gostaram, você fica chateado o dia todo, se sentindo inseguro. Vamos lá, quantos sabem que isso está se tornando um problema entre as pessoas? Está mesmo? Então eu vou falar a verdade. Obviamente nós temos Facebook no ministério. Eu não saberia te dizer quantas pessoas dão like em mim ou não diariamente, eu não saberia te dizer, a menos que alguém me conte no escritório, eu não sei te dizer realmente quantas pessoas temos, e eu não vou entrar nisso, sabe? Porque eu não quero deixar que o meu valor e mérito sejam amarrados nisso. Eu sei que sou filha de Deus, e eu sei que Ele pode fazer qualquer um gostar de mim se Ele quiser, mas eu não posso fazer ninguém gostar de mim. Amém? E todas as minhas fotos que você vê por aí, não fui eu que tirei. Como eu disse, sabe, não fique bravo comigo. Bem, não vejo nada de errado nisso, estou gostando, estou me divertindo. Bem, tudo que eu estou te pedindo para fazer é apenas cavar um pouco mais fundo. Tenha toda a diversão que quiser. Agora, se você não baseia seu valor e mérito nisso, se você posta todas essas fotos na internet e sabe que não é baseada em orgulho, se você souber disso e seu coração estiver bem com Deus, faça uploads o dia todo. Mas o meu trabalho como professora da palavra e ministra do Deus vivo é ajudar as pessoas a chegar diante dele humildemente, confiantemente, sabendo quem elas são em Cristo e assim não ficar presas a tudo aquilo que sempre está indo e vindo, porque nem tudo que está acontecendo lá fora é de Deus. Então, Paulo propositalmente disse, eu não coloquei nenhuma confiança, nenhuma dependência no que eu sou na carne, nem em privilégios externos. De que bairro foi que eu vim, qual é o nível de formação que eu tenho, a escola que estudei, que posição eu tenho no trabalho, que título eu tenho no trabalho. Não importa se você é um coveiro ou um médico. A única coisa que importa é se você está em Cristo. Isso é tudo que importa. Amém? Então Paulo faz um longo discurso aqui, que eu não vou ler, mas o capítulo 3 de Filipenses é um capítulo maravilhoso, sabe? Da Bíblia, que vale a pena você ler. Por favor, leiam. E recebam uma revelação profunda. Paulo passa por aqui e ele fala sobre todos os privilégios que ele tinha. Privilégios carnais. Ele era bem formado, fariseu dos fariseus, sabe? Quero dizer, era nata de toda aquela cultura, era respeitado, era bem visto. E ele disse, eu considero tudo como lixo, esterco, comparado ao privilégio de conhecê-lo como meu Senhor e Salvador. E ele disse, o que eu quero é ser conhecido e encontrado nele, não tendo nenhuma justiça em mim, mas somente aquela justiça que, sabe, a única reputação que realmente precisamos é a que Deus nos dá.
Deus pode cuidar da sua reputação sem que você deixe as pessoas te controlar e sem que você viva debaixo da tirania de constantemente ter medo de que você não vai sempre fazer tudo certo. Por que não vai? Eu também não. E é claro, uma das melhores coisas que Paulo disse, verso 10, pois o meu propósito determinado é conhecê-lo. Uau! E o poder de sua ressurreição, que me levanta de dentre os mortos, mesmo enquanto ainda estou neste corpo. Há tanta riqueza nesses versos das Escrituras. Sabe como é libertador não precisar de todas estas coisas mais? Aquele que o Filho libertou realmente é livre. Agora, ser inseguro significa ser instável, incerto, sem nenhuma confiança, tímido, insano e indeciso. E muito dessa indecisão, desse medo de cometer erros, medo de dar um passo, vem daqueles medos que nós temos com respeito a nós mesmos. Eles vêm de se olhar demais para si mesmo e para os seus próprios defeitos e incapacidades, em vez de olhar para aquele que ama você e que chamou você e prometeu estar sempre com você. Deixe-me dizer, você pode fazer coisas inacreditavelmente incríveis se você apenas seguir a Deus. Basta segui-lo. Agora vamos olhar Números capítulo 13, começando no verso 27. Comecei falando que estas são escrituras muito familiares, mas honestamente elas só são familiares para as pessoas que as ouviram. Eu tenho que ter em mente que entre essa audiência, as pessoas assistindo pela TV, tem milhares de pessoas que nunca ouviram nada parecido com o que estamos falando e que estão andando na escuridão e é nosso trabalho levar a luz. Então, Números 13, verso 27. E disseram a Moisés, viemos da terra para a qual você nos enviou, e certamente ela flui leite e mel, e aqui está o fruto. Mas as pessoas que habitam lá são fortes, as cidades são fortificadas e muito grandes, e além disso, lá vimos os filhos de Anak, de grande estatura e coragem. Amaleque habita na terra do sul, o Negueb, e os heteus, os jebuseus, os amorreus, eles habitam nas colinas, os cananeus. Sempre gosto de dizer que todos temos nossos próprios Deus. Deus, eu sei o que a sua palavra diz, mas... E aos cananeus, os jebuseus, os fariseus, os heveus e... Sabe, as dores nas costas zeus, e os chefes mal-humorados zeus, e as casinhas zeus, e os não casados zeus, e os sem dinheiro zeus. E eu sei o que você disse, mas Deus, eu olho em volta e vejo todos esses gigantes. Nós não devemos ter medo de gigantes, deveríamos ser assassinos de gigantes. Pare de agir como se tudo fosse maior do que você. Você é mais do que qualquer coisa que vem contra você com Deus do seu lado. Bem, mas eu tenho tanto medo. A única maneira de superar isso é tendo alguma experiência com Deus. Você tem que sair do barco. E se eu afundar? Bem, se você afundar, você vai ser pego, voltar para o barco, se enxugar e tentar de novo. Verso 30. 2 homens corajosos, Caleb, acalmou o povo diante de Moisés e disse, vamos subir de uma vez e possuir a terra, porque somos capazes. Eu amo esse tipo de espírito. Mas os outros disseram, não somos capazes de ir contra aquele povo, porque eles são mais fortes do que nós. E então levaram os israelitas um relatório maligno sobre a terra que tinham explorado, dizendo, a terra que fomos espionar é uma terra que devora os seus habitantes, e todas as pessoas que vimos lá são de grande estatura, e agora vem. E lá vimos os nefilins ou gigantes, os filhos de Anak, que vêm dos gigantes, e nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim nós éramos aos olhos deles. Sabe, eles não
Se recusaram a ir contra os gigantes porque os gigantes eram grandes. Era pela maneira como eles se viam. Eles não estavam vendo os gigantes, era a maneira como eles se viam. O que você pensa de você? Você gosta de você? Você tem um bom relacionamento com você? Eu ensinei algumas semanas sobre a solidão. Eu disse, sabe, há muitas pessoas solitárias no mundo, mas a verdade é que se você gosta de estar consigo mesmo, você não ficará sozinho. Se você não tem ninguém para ir às compras, vá com você. Se você não tem ninguém com quem comer, coma com você. É bem provável que você seja uma das melhores pessoas que já conheceu na vida, só não descobriu ainda. Eu me dou muito bem comigo mesma, eu não discuto comigo mesma. Tudo que eu quero fazer, eu digo, eu topo. Não deixe o medo te impedir de viver a vida que Deus pretende que você tenha. Deus fica muito entusiasmado com pessoas ousadas e determinadas a andar pela fé e ter o melhor dele em suas vidas.
filhos de Anak, que vêm dos gigantes, e nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim nós éramos aos olhos deles. Sabe, eles não se recusaram a ir contra os gigantes, porque os gigantes eram grandes. Era pela maneira como eles se viam, eles não estavam vendo os gigantes, era a maneira como eles se viam. O que você pensa de você? Você gosta de você? Você tem um bom relacionamento com você? Eu ensinei há algumas semanas sobre a solidão. Eu disse, sabe, há muitas pessoas solitárias no mundo, mas a verdade é que se você gosta de estar consigo mesmo, você não ficará sozinho. Se você não tem ninguém para ir às compras, vá com você. Se você não tem ninguém com quem comer, coma com você. É bem provável que você seja uma das melhores pessoas que já conheceu na vida, só não descobriu ainda. Eu me dou muito bem comigo mesma, eu não discuto comigo mesma. Tudo que eu quero fazer, eu digo, eu topo. Não deixe o medo te impedir de viver a vida que Deus pretende que você tenha. Deus fica muito entusiasmado com pessoas ousadas e determinadas a andar pela fé e ter o melhor dele em suas vidas.